Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, que Jesus seja convosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Agradecemos o convite que nos foi feito pela nossa irmã Valquíria para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, o tema que nós trouxemos para essa noite tem o seguinte título: Obras de André Luiz. Nós vamos deixar a cópia, aqui ó, são 5 folhas datilografadas. Se o Walter não estiver lá hoje, nós vamos deixar com o nosso irmão Antônio Marta, e depois ele tirar fotocópias, e na semana que vem as pessoas interessadas peguem a fotocópia para ler os livros. No livro Seara dos Médiuns, bom, começa a contar agora, que eu tenho direito a só 45 minutos, né? São 25, né? Então tem que terminar as 20h50 impreterivelmente. Deixar bem claro aqui que é minuto aqui, minuto lá em cima. No livro Seara dos Médiuns, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mão da psicografia de Chico Xavier, há uma frase lá, no capítulo Dever Espírita, que eu tenho que ler aqui, ó. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo. Mas é muito difícil ficar lendo esses livros aí para a gente instruir-se. Mais difícil é amar, muito mais difícil é amar do que instruir-se. Eu vou atender o conselho daquela última vez para não dar soco e não dar morro aqui na mesa, né? Não gritar, porque as pessoas que estão ouvindo lá online, né? Se tiver algum cardíaco, eu dou um soco, aquele desencarna do lado de lá. E o Antônio Marta pediu para eu falar aqui na frente. Ele falou assim: não fique falando lá na frente que você não tem estudo, que só tem o 4º ano ginasial, a 8ª série do ensino fundamental. Não fica falando essas coisas lá na frente. Então eu não estou falando do jeito que ele pediu, não é? Ele fala, não fica falando essas coisas, então não vou falar. Mas nós estudando os livros aqui da coletânea André Luiz, e um deles aqui é o Prontuário de André Luiz, ó, Tiago, Prontuário de André Luiz, já está no Zoom, né? Esse Prontuário de André Luiz, vou fazer igual a Verônica na Sexta-feira da Paixão. Prontuário de André Luiz, só falta alguém bater a matraca e o menino, a menina falar: mãe, compra biju. Aqui ó, Prontuário de André Luiz. Nesse Prontuário de André Luiz, que contém 2.234 palavras, vocábulos, verbetes que se encontram nas obras de André Luiz, a pessoa pega ali a palavra e procura lá nas obras. Aqui na introdução há um comentário do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que morava na cidade de Bauru, estado de São Paulo, e ele desencarnou dia 25 de abril do ano de 2003. E era presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, engenheiro eletrônico, estudioso da doutrina, estudou os livros de André Luiz durante 45 anos. E é dele a frase que eu vou ler aqui, para dar autenticidade nas obras de André Luiz. Como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um dos mais brilhantes e categorizados estudiosos do Espiritismo pelo seu ângulo científico, referindo-se à realização de André Luiz, com todo o penhor de sua autoridade, escreve, abre aspas, como simpatizante da linha científica do Espiritismo, considero a maior contribuição deste século, século XX, obtida por via mediúnica para a solução do problema da natureza do homem, hoje tão focalizada pela parapsicologia. Fica aqui consignada
a título de registro, é endossado por mim, Dr. Hernani, a seguinte previsão: as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, serão futuramente objeto de estudo efetivo e sério nas maiores universidades do mundo, vírgula, e consideradas como a mais perfeita informação acerca da natureza do homem e da sua vida após a morte. Ponto e fecha aspas. Os livros de André Luiz não devem ser apenas lidos, porém estudados, ponderados, meditados. Então, essa classificação que foi feita aqui, ó, leitura de iniciação, sedimentação, especialização, graduação e aprofundamento, não fomos nós que fizemos. Quem fez essa classificação foi o professor Rodrigues Ferreira, daqui da Associação Espírita Caminho da Luz, lá na Vila São Jorge, em 1978, portanto há 30 anos. Ele fez uma relação de 140 livros, sugestão de roteiro de leitura espírita. Então nós, sem autorização dele, tiramos as 18 obras de André Luiz, na verdade são 28, mas nós vamos comentar essas 18 obras aqui. Então, leitura de iniciação, do livro número 1 até o número 5º, esses livros só contêm o aspecto filosófico e religioso, não tem o aspecto científico ainda. Então isso aqui é a papinha, o beabá. Depois que a criança acabou de mamar no seio da mãe, ela vai comer aquele mingauzinho. Para os espíritos que estão entrando hoje na doutrina e vão estudar, começa com os livros mais simples, simples de entender. Praticar não é fácil não. Divaldo Pereira Franco já falou que o espiritismo é simples, mas não é fácil. Mas como é que diferença é essa, né, Toninho? Uma comadre fala para outra: vou te ensinar a fazer bolo e fubá. É simples, mas não é fácil. É a mesma coisa. É simples da gente entender, né, Pavan? Não é fácil de praticar. Ah, isso não é mesmo. Sinal verde, começa lá no capítulo 1. Ao levantar-se, o que é que nós fazemos, nós todos encarnados, quando a gente acorda pela manhã? O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz pela manhã. Primeira coisa. Levantar, né? Pois é, mas a primeira coisa é abrir os olhos. Ou vai levantar com os olhos fechados e vai andando por aí? Acorda, abre-se os olhos, levanta-se, vai lá na janela e faz a prece da manhã. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Ponto. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo antes de reiniciar as próprias atividades. Lembre-se de que, para que a vida o abençoe, é preciso que você abençoe a vida. Isso aqui é o sinal verde, o comecinho. E depois a pessoa vai para outros livros aqui, ó. Nesse daqui, ó, levantar-se, em torno da felicidade. Quando está chovendo muito aqui em São José do Rio Preto, né? Nossa, podia parar essa chuva. Não fale isso. Dá uma lida lá no livro para ver o significado da chuva. Correspondência, ensina a pessoa pelo menos a fingir que tem educação, como diz minha tia Salviana lá de Curitiba, fala pro neto dela: Diogo, finge que você tem educação. Então a pessoa gosta de receber cartão de Natal, mas não manda. Ah, mas eu acho mais fácil chegar lá na internet e eu clico ali e mando para 38 pessoas. Não vale nada, para mim não vale nada isso. Você precisa camelar, pegar a caneta, escrever ali, ó, porque o André Luiz diz que uma carta de seu próprio punho é você escrevendo, falando com a pessoa do lado de lá. Correspondência, envie correspondência. Não pense que depois que você desencarnar, você vai levar junto do cemitério lá um laptop, notebook junto. Negativo. Isso não te pertence mais. Você vai ter que entrar na fila e ficar esperando lá um ano para mandar uma cartinha de psicografia. Aqui, quinta-feira, no terceiro domingo do mês. Ora essa. Nós temos que passar as informações, né, João Paulo? Senão você vem aqui só fica pondo pano quente e eu, ó, com o chicote no lombo do pessoal. Então, correspondência, festas, capítulo 42. Na minha edição, que é na antiga, está na página 97. Na nova, o Pavão vai conferir, lá está na página 100. Festas, terceiro parágrafo. Sempre que a instituição da qual você faça parte, também conhecido como Centro Espírita, realizar uma festa, uma noite de tortas, bazar da pichincha, né? Bazar de artesanato, almoço, né, Toninho? Além da sua participação, também conhecido como suor da testa, e trabalhar, você tem a obrigação de tentar passar não é pegar o ferro de passar, né, Pavinho?
é tentar vender no mínimo 5 convites. Ah, então, eu sou casado, a gente pega 2,5 cada. Negativo. O teu marido pega 5, você 5, e venda os 10. E aí venha comer, tira o prato, leva para lá, lava e põe para escorrer e enxuga. Está escrito lá. Ah, mas eu não sabia disso, pois agora está sabendo. Então, não alegue desconhecimento. O André Luiz diz que a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Comentei isso, Marlene, lá no Norte do Paraná com o pessoal lá, mas foi há muito tempo. Aqui em Rio Preto não acontece isso. Falei, olha, o espírito André Luiz diz que a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Aí a pessoa, então não vou ler nada para morrer bem burro, né? Você não vai morrer, você não vai nem desencarnar, você vai desembestar, vai deixar de ser besta. Ora essa. Ai, que festa, né? No Respostas da Vida, esse daqui, ó, antes do berço não significa que a criança dormia numa caixa de maçã, ou num balaio, ou então numa rede. Antes do berço, como diria minha ex-vizinha aqui do Roseral, e antes do se reencarnar, lá em cima, terá você pedido. Está no condicional, né, Pavinho? Falei alguma coisa errada, se foi assim com amor, já entendi. Terá você pedido antes de reencarnar deficiência física, dificuldade financeira, relacionamento. Pediu, implorou. Aí reencarna, esquece, e aí fica entrando no centro espírita e pedindo, eu não sei porque que eu estou sofrendo. Alguma coisa fizeram contra mim. Foi você mesmo que pediu. Ah, não me lembro. Mas é para não lembrar mesmo. Então você trate de estudar para aprender aqui, ó. Convivência. Viver aqui na Terra é muito fácil. Conviver que é difícil, né? É a pedra e o esmerilho, principalmente quando são casais, né? Está escrito aqui, ó, Resposta da Vida. Mini depósitos, não é chegar na Caixa Econômica, no banco, todo dia depositar 5, 3 reais, 10 reais. Mini depósitos é aquelas atitudes do dia a dia. Pegue o livro e lê, aqui está mastigadinho, olha, só falta engolir. Resposta da Vida. Agenda cristã, em favor de você mesmo. O André Luiz, né, através da mão do Chico Xavier, nos explica o seguinte: não fique tentando ou intentando conseguir aquilo que nem o Cristo conseguiu, é agradar a todo mundo. Você, no meio de 10 pessoas, você agrada 9, uma não gostou. Você não vai conseguir mesmo, de jeito nenhum. Tem gente que não vê o Santo Espírito quando sabe que a minha palestra marca lá. Não vou! Esse barbudo só fica insistindo para a gente ler livro, não gosta de ler, não vou na palestra dele. Não precisa vir, não é? Ninguém consegue agradar todo mundo, né? Antigamente, bem antigamente, o meu Vasco da Gama tinha um presidente lá, uma pessoa tão querida, né? Não precisa nem citar o nome, né? E tinha gente que não gostava dele. Já pensou uma coisa dessa? O técnico que era do Santos, né? O técnico que é do Palmeiras, não consegue agradar todo mundo. Não intente nem aquilo que o Cristo não conseguiu. Lembranças úteis, também na agenda cristã. No Conduta Espírita, ó, só pequenas frases de cunho filosófico e religioso. Aqui no Conduta Espírita, orienta tanto o orador que vem aqui em cima, o médium, a atitude das pessoas que vão aos centros espíritas ouvir palestra. Deve chegar no mínimo com 1 hora de antecedência. 1 hora, mas para ficar fazendo o quê? Ah, se eu tivesse intimidade, traz o livro e fica lendo aqui. 1 hora antes. Ah, mas eu moro longe, eu trabalho, sabe o que é? Depois tem que jantar toda noite, eu tenho esse hábito, né? Pois é, quando você desencarnar, você vai ver que quando o pessoal vem aqui para atender nós no Centro Espírita, chega aqui às 4 horas da tarde. Credo, é desse jeito. Então você trata de se acostumar, porque para vir lá de cima da cidade de São José do Preto, de lá de cima, que fica na ionosfera até chegar, você tem que sair às 2h30 da tarde. Mas bem na hora que eu estava cochilando, pois é, vamos lá para baixo para fazer a preparação lá. Não sabia disso. Pois é, você não lê os livros? Precisa desasnar-se. Desasnar não significa deixar de ser asno. Significa adquirir instrução, tomar conhecimento, tomar siso. Está lá nos 4 dicionários da língua portuguesa que nós consultamos. Perante os companheiros. Às vezes a pessoa frequenta um centro espírita, né? Não aqui. Esse centro espírita que eu estou falando é lá para o lado do norte do Paraná, de onde é que eu vim. Centros espíritas lá que a pessoa, Geisa, tem horário certinho no sábado à tarde para levar a cesta básica. 16h15 nós temos que estar lá na favela do Gogó do Sapo. Aí a gente vai levar lá
cesta básica para a pessoa, botijão de gás e tudo, né? Par de sapato, e fazemos a prece, água fluidificada. Todo mundo tem aquele pessoal que vai visitar. Vai lá no Brejo Alegre, vai no Brejo Triste, vai não sei aonde. Pois é, mas quando algum companheiro ou companheira do centro espírita deixa de frequentar o centro espírita por algum motivo ou outro, a pessoa dá de ombros, fala, ele tem conhecimento da doutrina espírita, vai ver que mudou de Rio Preto, ou então BNC, sabe o que é BNC? Baixou no outro centro. Então, deixa para lá. Não deve ser feito isso. Nesse livro aqui, Conduta Espírita, no capítulo 20, o André Luiz explica o seguinte: guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de doutrina, vírgula, mesmo aqueles que se encontram distante da luta. Ah, mas isso é muito sério, porque quando nós frequentamos a associação A Caminho da Luz lá na Vila São Jorge, 3 pessoas que estavam muito necessitadas lá e precisavam receber visita em casa, não receberam. O Pedro Erlache lembra dessa época, né? Que ele é uma daquelas pessoas que descobre que a pessoa está precisando e vai visitar. Dorival Pavim também. São pessoas anormais, que os normais chegam para mim e falam, quando você souber de alguém necessitado, você me avisa, viu, Alcântara? Vai para lá! Você vai catar as pessoas para você visitar, deixa que eu visito as minhas. Então, há 3 casos lá, e aqui no Francisco de Assis também, na década de 90, que precisavam, quando mais precisavam da atenção dos companheiros, ninguém foi. Ah, mas eu não sabia. Procure saber! Por que o pessoal não está vindo aqui? Fulano que senta ali, faz 3 semanas que não vem. Procura saber por que e vai visitá-lo ou visitá-la. Está aqui, ó, no Conduta Espírita. Sol nas Almas, é o livro número 5, eu estou de olho lá no relógio. Já se passaram 15 minutos, nós só temos direito a mais 30, né? Sol nas Almas também tem conteúdo filosófico e religioso. Leitura de sedimentação segundo o professor Rodrigues Ferreira, né? Na minha época, que eu nasci no século passado, eu sou do tempo que a gente falava curso primário, ginásio, científico, clássico, comércio, né? E depois ia para a faculdade, né? E pós-graduação. Era assim na minha época, no século passado. Eu sou do tempo do Jurassic Park. Pois é, Sol nas Almas, aparentemente a pessoa pode pensar que é um spa que tem lá, que a pessoa fica bronzeando pelo espírito. Não é. Sol nas Almas é um livro que não foi psicografado por Chico Xavier, foi psicografado por Valdo Vieira, que não é mais espírita, está numa cidade lá perto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Sol nas Almas trata o quê? Pontos essenciais para os cônjuges, aqueles que ainda estão casados. São 20 itens, como que deve se comportar o marido perante a esposa e ela perante o marido. Pontos essenciais para os cônjuges. Aqui, ó. Depois, é o capítulo 9. No capítulo 10, casamento e divórcio. Chama rolar a dívida, igual em certos países rola a dívida externa. Então a pessoa foge do compromisso e pensa, fiquei livre daquele abacaxi, já peguei minha carta de alforria. Não faça isso. Precisa dar uma lida lá, porque se acontecer o divórcio por alguma coisa muito simplesinha, você ou ela terá que vir noutra encarnação também para ir desbastando as arestas. Mas eu não sabia de uma coisa dessa, porque ficou sabendo agora aqui, ó. Casamento e divórcio, conhecimento espírita, leitura espírita, medida espírita, tu e alguém, perigos no serviço espírita, lista íntima. Lista íntima não é quando é aniversário de alguma mulher que vai lá na loja Marisa, faz aquela lista íntima e compra. Não é nada disso, não. Orientação espiritual, pois é, esse daqui são os livros, né, de iniciais, para a pessoa lendo aqui, filosofia e a parte religiosa. Agora, a partir do livro número 6, livro de especialização, já tem a parte científica, mas então fica difícil para entender. Não fica, porque eu que sou semi-alfabetizado consegui entender. Qualquer pessoa que tenha o mesmo grau de conhecimento que eu tenho, tem a obrigação de estudar. Desasnar-se, né? Para não desembestar. Ô, Canto, não fala mais esse negócio de desembestar, que é deixar de ser besta. Então, será surpreendido ante as realidades espirituais, que é a mesma coisa de deixar de ser besta. Nos domínios da mediunidade. Foi baseado nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade. O que diz aqui? O instrutor Albério, acerca de nos instruirmos
acerca da mediunidade, o assistente Aulus. Estudar é importante. O que fez Clementino com a água pura? Atenção para essa frase do assistente Aulus: cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Quando a pessoa só vê maldade nos outros é porque ela é assim. O Chico Xavier não, ele via bondade em todo mundo. Perguntava a qualquer pessoa, ele via bondade. Pois foi baseado nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que Martins Peralva, cadê a aluno? Está ali? Martins Peralva, não é Martins Peralta, não. Peralta vai ver quando ele era pequenininho, ele era muito arteiro, né? Martins Peralva, mineiro, que desencarnou em Minas Gerais em setembro do ano de 2007. Esqueci de falar que hoje é o dia 30 de dezembro de 2008. Então Martins Peralva, em 1956, pegou esse livro Nos Domínios da Mediunidade e escreveu outro, Estudando a Mediunidade. E aí nesse livro, Marlene e Geisa, é que ele descobriu o seguinte, que existem 5 tipos de casamento aqui na Terra. Mas 5 tipos de casamento? Nunca vi falar uma coisa dessa. Pois é, nem eu. Na minha época, né, há uns 50 anos atrás, pelo menos no norte do Paraná, tinha 3 tipos de casamento. Existia o casamento civil, né, vai lá no cartório, juiz de paz. Aí na hora de separação vai ver que é o juiz de guerra, né? Juiz de paz, casamento civil, depois tinha o casamento religioso, né? Com véu e grinalda, tacava arroz, e também tinha o terceiro tipo de casamento. Você sabe qual que é, João Paulo? Era o casamento militar, quando casava na Capelinha Verde. Casava na delegacia. Ah, casava sim. Mas agora nós aprendemos que são 5 tipos de casamento que tem aqui na Terra. Existem os casamentos acidentais, que não estavam programados, e também não é, que o cidadão estava andando de moto, capacete mal colocado, chega na esquina, pá, tromba com o carro de uma moça, ele cai no chão, né? Ela sai para ele um acidente, quer casar comigo? Quer? Não. Casamentos acidentais não ocorrem por causa de algum acidente, é que não estavam programados. Pode até dar certo, mas é difícil. Está lá no livro do Martins Peralva, casamentos acidentais. Segundo tipo, casamentos provacionais, é a prova e a expiação aqui, é o esmerilho e a pedra, é a grande maioria dos encarnados. Casamentos provacionais, vem de prova. Qual que é a diferença de prova e expiação? Pegue o livro O Consolador, na pergunta 246, O Consolador 246, ali está o que é a diferença entre provação e expiação. Desencarnou, largou o corpo e ficou lá perdido 8 anos. Depois de 8 anos perdido no umbral, ele foi socorrido e foi para o plano espiritual na cidade de Nosso Lar, que fica no rumo da cidade do Rio de Janeiro. Deixar bem claro, né, Pedro? Senão alguém agora vai lá passar o Réveillon, sobe lá no Corcovado, no Pão de Açúcar, olhando para cima. Quem que é que você está procurando? Ah, foi um barbudo lá em Rio Preto, falou, tem uma cidade de Nosso Lar. Não faça isso, não. Eles te pegam e te levam lá para o hospício, nosocômio, na estrada lá da Cariacica, que está assim de gente. Então é no rumo. Segundo o livro Obreiros da Vida Eterna, essas cidades espirituais ficam na ionosfera, ou seja, de 50 a 200 quilômetros para cima daqui da crosta terrestre. Então esse livro Nosso Lar, o André Luiz descreve essa cidade de Nosso Lar, que naquela época, em 1943, tinha 1 milhão de habitantes, hoje deve ter perto de 10 milhões. 1 milhão era 2 Rio Preto e meia, né? O tipo de alimentação, o tipo de transporte, as atividades que tem lá, como é que é o intercâmbio entre o plano espiritual e aqui. Então é um livro mais completo. Vamos fazer um teste aqui, fora aquela senhora que está andando lá, quem já leu pelo menos uma vez, permaneça sentado. Ótimo, todo mundo já leu pelo menos uma vez. É isso que eu gosto, você já viu como é que é? Pessoal que estuda mesmo. Então, depois desse livro aqui, Nosso Lar, que não foi nessa sequência que ele escreveu, a pessoa pega lá o livro Conduta Espírita, ah, só falta eu ler, a vida continua. Pois é, pegou livros dificílimos ali no meio. Aí não sei como é que não foi internado o Bezerra de Menezes. Começa do começo, agora você começa a mastigar, né? Já tem mais substância. Esse livro E a Vida Continua é um romance lindo, porque começa em 1947, na cidade de Poços de Caldas, lá naquela pracinha da Terma de São Carlos ali. Naquela época não tinha o relógio das flores, tinha charrete, né? Era tão chique andar na charrete, pocotó. Tinha também charrete para criança, que era puxada a bodinho, excelente para dar carrapato no pescoço do filho da gente.
Então, nessa época tinha isso. E ali, nessa pracinha das Termas de São Carlos, ali em Poços de Caldas, Minas Gerais, é que começa o encontro do Ernesto Fantini, com mais ou menos 40 anos de idade, e encontra a Eveline Serpa, que tinha 26 anos. E os dois se encontram ali e descobrem que estão ali fazendo um pré-operatório para depois voltar para a cidade de São Paulo. E aí, eles dialogam um pouco, à tarde vai caindo, voltam para São Paulo, aí dali uma semana cada qual foi operado, e aí, quando eles acordam, estão em hospitais diferentes. Ué, ela fica pensando, a Eveline Serpa, né? Eu acho que naquela época, né? Ela ficou pensando assim, bom, não tinha plano de saúde, né? Vai ver que o meu marido ficou meio sem dinheiro depois da operação, e agora estou no hospital mais simples, né? Chamava a enfermeira vinha, atendia, né? E o meu marido? Ah, ele veio aqui ontem, mas a senhora estava dormindo, né? E aí não quis acordá-la. Aí passavam mais 2 dias, meu marido? Ah, ele veio aqui, a senhora estava no banheiro, estava com pressa, foi embora, né? E ela ali, ué, mas que coisa é essa? Aí ouviu gente lá embaixo, era uma pracinha, cheia de gente lá, ela falou, eu posso andar lá naquela pracinha? Pode. Aí ela foi naquela praça agradável, o sol, viu uma pessoa conhecida lá, falou assim, mas será que é aquele senhor que eu estou pensando? Quem que ela imaginou que ela estava vendo? Muito bem, o seu Ernesto Fantini. Chegou perto, mas o senhor por aqui? Pois é, olha, vem parar no mesmo hospital, mas que coincidência. Aí está no capítulo 6º esse daí, eu já decorei até o capítulo que é. Aí eles falaram assim, e a sua filha tem vindo visitá-la? Pois é, já perguntei, ela também não aparece aqui. E nem meu marido, mas que estranho. E você já ocorreu perguntar quem é que está pagando? Já perguntei. E disse que quem está pagando é alguém que vos ama. Alguém que vos ama, né? Aí tinha uma senhora grisalha ali, olha, mas na faixa dos 60, 70 anos, né? A senhora faz tempo que está aqui? Ah, faz uns 6 meses. A senhora sabe dizer onde é que nós estamos? Aí ela deu uma olhada para o lado para ver se não tinha ninguém filmando e nem fotografando, né? Alguém já disse que nós morremos e não sabemos. Quando falou isso, a Eveline Serpa ameaçou desmaiar. O Ernesto Fantini pegou lá o lenço para enxugar a testa, né? Aí ela falou para a Eveline, não desmaia, senão depois a enfermeira não deixa mais você vir aqui, né? Vamos pedir um suco de maçã. Ah, suco de maçã é o que há de bom, de agradável, de graça. Pediram lá, vou tomar um balde de 4,5 litros quando eu for para lá. Aí essa senhora falou, quando eu vim para cá uns 6 meses atrás, estava aqui uns 2 meses, fui numa festa, me chamaram para ir numa festa, era num sarau. Sarau, gente, não é na antiga estrada da Matinha que tinha lá, que o pessoal ficava enchendo a cara até de noite. Sarau antigamente era uma audição de piano, né, Lu? E aí servia-se refresco, limonada, né, suco de laranja, e aí fazia uns biscoitinhos lá, por volta das 6 da tarde, 8 horas, todo mundo já estava dormindo. E ela foi nesse sarau, chegou lá, um piano de cauda lindo, e o cidadão lá da casa tocando Sonho de Amor, de Liszt. Tan, tan, tararararam, tan. E a filha de 15 anos ali do lado. Aí essa senhora contando para o Ernesto Fantini e para a Eveline Serpa, seu pai e vocês estão muito contentes, né? Ela falou, estamos sim, porque a mamãe vai voltar, vai chegar hoje. Ela está viajando? Ela vai chegar hoje. Então onde é que ela está vindo? Da terra. Da terra? Vai ver que é algum bairro aqui perto de Campinas, né? Da terra? A mamãe vai desencarnar hoje, chega aqui. Quando falou isso, foi a bomba. Essa senhora desmaiou. Pum! Caiu do lado. Sabe o que aconteceu depois? Pega o livro e lê. Não dá tempo de contar. Mas vai ficar tão interessante dali para frente. Meu Deus, vocês não sabem o que acontece depois. Não dá tempo de contar aqui. Aí nós vamos pular dessa parte aqui para o livro número 8, aqui, ó. Os Mensageiros. Não se esqueça que eu vou deixar a cópia ou com o Antônio Marco ou com o Walter. Alguém vai ficar encarregado ou com o Pavan para tirar fotocópia, né? Combina o preço, vai ver que fica em 50 centavos. E lê aqui nesse livro para saber o que ocorre nesse livro aqui. Cadê os mensageiros? Os artistas inspirados. Como é que os artistas do século 17 e 18 inspiravam para fazer aquelas composições lindas, aqueles quadros? Como é que eles se inspiravam? Está ali a resposta. A cidade de Alvorada Nova, que fica sobre a cidade de São Paulo. A entrada é em cima da cidade de Cubatão, vai lá para Alvorada Nova. Em cima de Belo Horizonte, Moradia, em cima de Curitiba, Grande Coração. Aqui tem uma cidade, não sei como é que é o nome, mas normalmente é para lá que a gente vai. Larga o corpinho no cemitério e vai lá para cima.
descansa lá uns 35, 40 dias, eles vêm servindo a aguinha depois, lá a gente fica hospedado lá, não precisa nem plano de saúde nem nada. Aí vem a aguinha, depois de uns 40 dias, servindo a aguinha igual essa daqui. Eu é que estou deduzindo e dedos voltando, que junto com aquela aguinha que eles servem, eles colocam gotas de desconfiômetro e de simancol. Porque aí a pessoa toma aquela água e ela vê todo mundo trabalhando, menos ela. Aí ela começa a receber espírito da caça-quis, ela se toca, que ela tem que trabalhar. É isso que consta nesse livro lá, ó. O que mais que tem aqui nesse livro? Os mensageiros. Os que dormem lá num castelo, no campo de socorro, chamado Campos da Paz, posto de socorro, é um castelo, e aí o André Luiz esteve lá, o Alfredo tomando conta, a Ismália, a esposa do Alfredo, estava mais lá para cima, pois ela veio, ele viu aquele castelo lá, com cerca de 3.000 espíritos desencarnados dormindo. E aí o André Luiz entrou lá, são 500 funcionários, aqueles espíritos que acreditam que, após a morte, há o sono eterno, até o dia do juízo final. Sabe quando que vai ser o dia do juízo final? Eu posso falar, porque eu tenho certeza, eu sou palmeirense, o dia que o Corinthians for tricampeão da Libertadores da América. O dia do juízo final. Eles vão ficar dormindo lá eternamente. E aí, eles entram lá e alguns dormem de olhos abertos. Nós já pensou? Espírito desencarnado, Jason? Aí chega lá, cutuca algum lá. Onde estou? Fecha a boca! Imagina 800 anos sem comer um cravo da Índia, uma pastilha valda, um tic-tac. Pensou o bafo. Continua morto, fecha a boca aí. Estão dormindo lá, ó, esperando o dia do juízo final. O cravo colhido, uma cena interessante, a menininha de 6 anos vai colher um cravo, ela está desencarnada com a mãe. E ela quer fazer um agrado para a mãe, ela colhe um cravo e entrega. Aí a mãe fala para ela, filhinha, a mamãe já falou para você não fazer isso. Aí o André notou o seguinte, que aonde foi colhido o cravo, tirou o fluido vital. Fluido! Não é fluido, fluido é aquele olhinho que põe no carro, não serve para nada. Fluido. Aí cortou o fluido e a plantinha começou a fenecer. Aí, ó, lazer no além, o carroceiro e os elementais. O que aconteceu com esse carroceiro e os elementais? Na estrada da Floresta da Tijuca. Um carroceiro tomou um coice do animal, porque ele, bípede, estava batendo no animal, tomou um coice, depois precisou a Narcisa chegar lá e nas forças da natureza, os elementais, para socorrê-lo. Entre a terra e o céu. Ah, que romance lindo esse daqui. Esse aqui narra o fim da guerra do Brasil com o Paraguai, 1865, bem na chegadinha lá na cidade de Assunção. E aí, a história da Lola Ibarruri e da Nina Flores, de 4 homens, aqueles 6 espíritos envolvidos ali, traição, drama, ciúme, suicídio, assassinato. E aí acaba a guerra do Paraguai, aquele pessoal desencarna, e aí, 70 anos depois, eles estão encarnados na cidade do Rio de Janeiro, menos um ainda continua desencarnado. E aí é que a gente fica sabendo como é que aquelas coincidências que a pessoa se encontra num ônibus, começa a conversar, aí vê que o farmacêutico era o mesmo lá do passado, e aquele professor também, e aí aquelas famílias começam a envolver-se. Aí aparece a Zumira, a Odila, o Júlio, o menino morre afogado lá na praia. Por que ele morre? Sabe por que o menino de 6 anos, a madraça virou as costas, o menino morreu afogado. Aí a mãe desencarnada falou assim, você largou meu filho morrer lá. Não foi bem isso. Sabe por que o menino morreu afogado? Pega o livro e lê. Não dá tempo de contar aqui, Marlene, mas é tão interessante depois saber o porquê que ele tinha aquele problema na glote. E nesse livro Entre a Terra e o Céu, é que no capítulo 9 e no capítulo 10º, 9 é no lar da bênção. Aí é um espírito chamado Blandina, ela toma conta de 12 crianças lá. O menininho Marquinhos, mamãe, tenho sono. E foi no colo da Blandina, e aí a senhora, a avó dela, também ajuda a tomar conta. Essa Blandina é a mesma citada no livro Ave Cristo, que se passa no ano de 233 da era cristã, na cidade de Lyon, lá no sudeste da França. Ave Cristo, um romance lindo. Quem não leu é porque não tinha merecimento. Ouviu falar hoje do livro. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo e Renúncia. Quem não leu esses 5 livros aqui, que cada um dá para ler em 15 dias,
deixa eu ver, no fim de fevereiro já pode desencarnar. Já pode encomendar o caixão. Leu esses 5, tá tranquilo. E aí fica sabendo que essa Blandina, que é a mesma lá, ela na última encarnação foi a Meimei aqui na Terra. É só pegar o livro escrito Meimei, Vida e Mensagem, lindo, lindo, lindo de viver. Outro livro, Obreiros da Vida Eterna, livro de graduação, estudo, parte científica. O doutor Bezerra de Menezes organizou uma equipe lá na cidade de Nosso Lar, e eles vieram para a cidade do Rio de Janeiro preparar 5 pessoas que iriam desencarnar. 2 católicos, 2 espíritas e uma senhora presbiteriana. E o Divaldinho Matos fez essa palestra aqui 2 vezes, em janeiro de 2007 e depois dia 3 de junho de 2007. Comprei lá o DVD, já assisti 4 vezes. Está escrito lá, desencarnação. E esses 5 espíritos que eles vão ser preparados para desencarnar no prazo de 30 dias. Então, cada noite, o André Luiz está ali, o padre Hipólito, padre católico, de batina preta, só falta aquele guarda-chuva do Fernandel, do Dom Camilo, a Luciana, que tinha uma visão muito boa para olhar dentro da mente da pessoa para ver o que ela estava pensando, e o Jerônimo, o assistente Jerônimo, um mulato magrinho, mais alto que eu, quase um palmo, né? Barriga de tanquinho. Eu também tenho barriga de tanquinho, só que é o outro lado, a bola, né? Mas ele não, fino. E aí eles vêm preparar esse pessoal aqui para desencarnar. Tem uma noite lá que eles sobem em espírito, né? Então de mão dadas, né? Então os católicos perguntam, né, para o padre Hipólito: nós já estamos indo para o céu? Todo alegre, né, ué? Estava dormindo, pensava que estava indo para o céu. A presbiteriana perguntou para a Luciana: aquela que é a escada de Jacó, já pensou que ia para o seio do Senhor. Os espíritos não estavam alegrinhos, não. Estava tudo bicudinho assim, ó. Recebendo espírito do Dr. Spock da Jornada nas Estrelas. Iam ser puxados a orelha deles. Então, além disso, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, a gente fica sabendo aqui a respeito do fogo purificador, no capítulo 10, que de tempos em tempos precisa queimar os miasmas que estão em cima das cidades, principalmente do Rio de Janeiro, no Carnaval, esse negócio todo. Então fica aqueles miasmas deletérios e precisa queimar, Toninho. E aí vem, parece aqueles tanques lança-chama que tem na guerra. Eu estava lendo, era 1h da madrugada, um silêncio, eu estava até ouvindo os tanques lançando as mãos, bum, bum, e aquilo vem queimando os miasmas, e aquela espiritada que todo do lado dela sai gritando, com medo. E a Narcisa com a cidade transitória, com a casa transitória ali, uma nave gigantesca pegando os espíritos que já estavam na hora de subir. O fogo purificador. Nossa Senhora, ali tem cenas mais feias do que para bater em mãe, no segundo domingo de maio, na hora do almoço, por causa de mistura. Não quero salmão com molho de camarão. Pá! E bate na mãe. Esse livro aqui, ó. Libertação, então, se alguém for procurar esse livro lá, falar assim: finalmente a minha comadre se livrou daquela praga que era o marido dela. Ela ficou liberta. Pavão, você empresta aquele livro, não empresta, não. Pessoa que vai ler esse livro Libertação e não tem conhecimento da doutrina espírita, pode infartar, leva um susto. Por quê? Tem a história do Gúbio ali, ó. O Gúbio foi lá para Umbral, desceu ele, o André Luiz e o Hilário Silva, e foram buscar o chefe do Umbral lá, Gregório III. Sabe quem foi o espírito Gregório III? Todo mundo sabe, né? Então não vou falar. Quem não sabe, pega o livro lá e fica sabendo. A transformação do espírito de uma mulher desencarnada numa loba. Ela foi julgada, julgamento sumário. A senhora não foi boa esposa, boa mãe lá, os juízes. A senhora não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. A mulher caiu de 4 assim, né? O focinho esticou a orelha, ela ficou que nem uma loba. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus do céu, aquela noite eu dormi com o olho aberto e um fechado. Mas cada cena que tem ali, os ovoides, libertação. Aí aqui, ó. Consagração de hóstias numa missa católica, numa igreja católica. Um instrutor Gúbio e o obsessor Saldanha. Nossa Senhora, livro Libertação. A ação e reação, esse livro aqui eu trouxe, ó. A ação e reação. Esse livro aqui tem a história de Silas e o perigo de juntar dinheiro e ficar rico aqui na terra. É a prova mais difícil que tem aqui na terra, é a riqueza, o dinheiro. Segundo lugar é o poder. Terceiro lugar, o sexo. Se juntar os 3, está do jeito que o diabo gosta. Então,
esse livro Ação e Reação aqui é de assustar. A pessoa que tiver bastante cabelo, põe aquela touquinha que mulher põe para dar batatinha lá, para não cair o cabelo, porque senão o cabelo fica arrepiado, parece que enfiou o dedo na tomada de choque. A Ação e Reação, capítulo 15º, e o capítulo 19º aqui é de assustar. A pessoa, eu recomendo para tomar um copo de água com açúcar, se não for diabético, porque se for diabético, tomar água com açúcar morre, a culpa foi minha. Então, se for diabético, põe aquelas gotinhas lá, né? Ou então põe um pouco de rapadura e lê Ação e Reação. Esse livro aqui, se a pessoa ler ele devagarinho e estudar, nossa senhora! Quem está vindo pela primeira vez, o Toninho perguntou quem veio a primeira vez. Pega uma palestra minha, fica com medo danado do espiritismo. Mas eu fui para lá, o doutor Aguinaldo disse que ia me dar um passe, ia me consolar, me amparar. Vem esse doido aí, só falta bater na gente. Pois é, eu sempre falo que o único espírita casca grossa nas tribunas aqui em Rio Preto sou eu. Então, está aqui o aviso, Ação e Reação. A história de Silas, resgates coletivos. Por que acontece? O outro livro, esse daqui é um dos mais importantes aqui, ó. Livro número 14, é livro de aprofundamento. Levamos, aqui ó, Tiago, levamos 6 meses para estudar esse livro aqui. Normalmente são 6 meses para estudar cada livro espírita. 6 meses para estudar Missionário da Luz é um dos livros que cada página tem no mínimo 5, 6 ou 10 informações. Desenvolvimento mediúnico e alimentação dos médiums que vêm para a reunião mediúnica e come bastante. Está escrito lá, ó, vampirismo e o hábito de alimentar-se com carne de animais, do boi, da vaca, do porco, do cabrito, do carneiro. Está aqui, ó. Materialização e a obrigação dos espíritas encarnados de chegar com bastante antecedência às casas espíritas. Intercessão e o perigo envolvendo os que tenham visto de comer carne de animais. Preparação de experiências. Aqui, ó. Na página 175, o engenheiro Manassés, ele tinha feito o protótipo do corpo que uma mulher ia ter aqui na Terra quando tiver 18 anos. E ela foi lá, e ela podia, Cícera, ela pediu, ela olhou o corpo que ela ia ter com 18 anos e falou assim, não, eu quero um pouco mais de fealdade, não quero nascer muito bonita com esse corpo perfeito não, porque já perdi 3 encarnações. Não quer dizer que toda mulher bonita que nasce aqui na Terra, corpo perfeito, quando morre vai para o meio do inferno. E as horrorosas vão para o céu, não é nada disso. É dependendo do comportamento. Página 175. Depois na página 333, começa na página 333, termina na página 334, o instrutor aqui, o Anacleto, explicando para o André Luiz um caso de 10ª vez. Qualquer pessoa que vem ao centro espírita, não me importa qual religião que era, ou se tem ou se não tem direito a receber 10 passes gratuitos. Não se fala gratuito. Ai, aquilo lá para mim é a morte, falar gratuito. Ou então, seja feliz. Desse jeito eu não quero, quero que seja feliz. Aí, recebe 10 passes aí, mesmo sem ter merecimento. Depois dos 10º passe, do 10º passe, se não estiver fazendo por merecer, o pessoal lá de cima tem instruções superiores para retirar aquele atendimento. Aí a pessoa fala, não tem problema, eu vou para outro centro espírita e recebo negativo. Esse tem um aparelhinho da GPS, não vai receber nada, pode mudar até de cidade. Mas então como é que é isso? Não é um atendimento eterno? Negativo. Veja lá na página 333, acaba na página 334. Temos o direito de deixá-los entregues à própria sorte. Missionário da Luz. No Mundo Maior. Ah, esse livro é tão lindo. Fala sobre a casa mental. As 3 regiões distintas aqui. O cérebro reptiliano, de 200 milhões de anos. O cérebro límbico, de 100 milhões de anos. E esse aqui mais recente, na frente, de 500 mil anos. Recentíssimo. Está aqui, ó. O poder do amor, só a prece da Cipriana já vale o livro. Mediunidade e o uso dos lobos frontais. Lobos! Não é lobo, lobo é coivano. Lobos frontais. O uso deles aqui, ó. Sexo, na década de 40 já falava em clonagem de sexo. Ah, mas então, a gente podia fazer? Pode, mas não deve. Por que não deve? Leia o livro.
no mundo maior, clonagem do sexo. Por que o instrutor diz que não deve ser feito a clonagem? Não, a inversão, né? Escolha do sexo. Escolha do sexo. A pessoa quer escolher o sexo daquela criança. Não deve, está escrito lá no livro, no mundo maior. A solidão de Antonina. Solidão de Antonina não é aquela cidade que fica perto de Paranaguá, no litoral do Paraná, que fica esquecida lá, Antonina. Não é. Essa Antonina, coitadinha, 2 vezes ela foi enganada, né? Prometeram o casamento para ela e não casou. Por que será? Mas não está dito que a gente tem que achar um parceiro aqui na Terra e casar-se? Não é bem assim. No livro O Consolador, que tem 411 perguntas e respostas, perguntaram ao Emmanuel se o casar ou não casar-se está na programação. Resposta, sim. E aí ele explica por quê. É só pegar o livro e ler. Está tranquilinho lá, ó. Pois é. Os diversos níveis de umbrais. E o livro 16, Sexo e Destino, esse aqui, olha, Sexo e Destino, no final da década de 50, na cidade do Rio de Janeiro, uma semana antes do Carnaval, envolve 2 famílias. Nemésio, casado com a Beatriz e tendo um filho único, Gilberto. Nemésio tinha bastante dinheiro, tinha casa de aluguel, carro do ano, né? E aí, ele tinha um tipo de vício lá, a volúpia do sexo. A outra família era o Cláudio, casado com a Márcia, tendo como filha normal, a filha, como é que chama? Normal, né? A filha Marina e a outra adotiva, a Marita. E aí o que envolve nesse Sexo e Destino aqui? O drama envolvendo as 2 famílias. Poder material, dinheiro, a posição social, cigarros, bebidas alcoólicas, vampirismo, volúpia sexual e a invigilância. E as leis de ação e reação, causa e efeito, necessidade e merecimento, culminando com um desfecho surpreendente no plano espiritual, sexo e destino. Não posso dar dica do que acontece lá. Quanto tempo nós temos ainda? 3 minutos e meio. Evolução em 2 mundos. Esse daqui, Evolução em 2 mundos e mecanismos da mediunidade, vou desencarnar falando que nesses 26 anos, nós lemos cerca de 450 livros espíritas. Livros espíritas difíceis, dá para contar na mão esquerda do Lula. Eu falo assim que eu tenho intimidade com ele. Só 4. É o livro dos médiuns. João Paulo não tinha continuando de estudar sozinho o livro dos médiuns. Evolução em 2 mundos, mecanismos da mediunidade e forças sexuais da alma, do Dr. Jorge André. Tirando esses 4, eu que sou semi-alfabetizado, consegui entender os outros, qualquer pessoa consegue entender. Então, nesse livro aqui, Evolução em 2 mundos, olha, um livro que trata de assuntos sobre fluido cósmico, corpo espiritual, evolução e sexo, evolução e hereditariedade, simbiose espiritual, vampirismo, sexo e corpo espiritual. Na segunda parte, alimentação dos desencarnados, vida social dos desencarnados, matrimônio e divórcio, separação entre cônjuges espirituais, gestação frustrada, aborto criminoso, evolução e destino, predisposições mórbidas e invasão microbiana. Está tudo escrito nessa fotocópia. E o mecanismo da mediunidade, diz o professor Rodrigues Ferreira, que é mais difícil do que a Evolução em 2 mundos, que precisa de um dicionário próprio para entender. O que diz aqui, ó? Cargas elétricas e cargas mentais. Escrevi aqui, ler e reler várias vezes. Fenômeno magnético na vida humana. Matéria mental, psicometria, obsessão, Jesus e a mediunidade. Recomenda-se que o espírita leia pelo menos um livro espírita por mês e estude no mínimo 2 livros por ano. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, há um comentário de Allan Kardec, e em seguida, instruções dos Espíritos. Advento, ou seja, vinda, chegada do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, que se auto-intitula dizendo, eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus, o Cristo. O Espírito da Verdade nos diz, espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos,
E eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenham um excelente ano de 2009.